Gostaria agora de trazer para a nossa análise um caso familiar. Nesse caso específico, eu tive contato com uma mulher que estava tendo problema com a mãe dela. Qual era o cenário? Ela havia acabado de ter um filho e estava reclamando de muitos conflitos com a mãe. Quais eram os pontos que ela mais reclamava? Que a mãe estava sendo muito invasiva, que estava entrando muito no cenário familiar dela, estava atrapalhando inclusive o casamento. Então ela foi pontuando vários elementos que estavam incomodando ela. E na fala dela a gente percebia já entrando num cenário emocional de agressividade, de resistência, de não querer conversar com a mãe, de querer manter a mãe afastada. E aí sentamos e fomos conversar. Fizemos a seguinte pergunta: como que é para você o cuidado do seu filho? Como você lida com o seu filho? E ela descreveu que estava dedicando a vida dela para os cuidados do filho, que felizmente ela podia ficar em casa o tempo todo, cuidar dos mínimos detalhes. Eu fui conversando, perguntei se ela tinha interesse, pretendia colocar ele em creche, essas coisas. Ela falou que não, que ia ficar com ele em casa o máximo de tempo possível. E fomos conversando. E eu fiz a seguinte pergunta: como que sua mãe te criou? E ela foi relatar. Ela disse que como a mãe dela trabalhava, e ela não é filha única, né? A mãe dela, depois de poucos meses, teve que deixar ela sob os cuidados da avó. Então a mãe desmamou ela muito cedo, deixava ela na casa da avó dela e ia para o trabalho. Então assim ela foi criada. Eu falei, mais uma pergunta: como que a sua mãe foi criada, você sabe? E ela começou a refletir. Ela relatou que a mãe dela foi criada da seguinte forma: ela é a mais nova de uma série de irmãos. Ela praticamente foi criada pela irmã mais velha. Então, a mãe dela não teve muito aquele contato maternal, criado pelos irmãos, uma série de irmãos. Então, a hora estava na casa da avó, na casa de um tio, de um primo, enfim. Para a mãe dessa moça, era muito natural que a filha, inclusive, cedesse, concordasse que o neto ficasse na casa dela, que ela criticasse que a filha era muito protetora, que ela era muito apegada. O que eu quis com essa abordagem? A forma como essa moça olhava para os cuidados do filho era diferente da forma como a mãe dela olhava para esses cuidados, que foi diferente, inclusive, da forma como a mãe dela cuidou dela. Qual é o elemento central dessa abordagem? Um dos principais princípios do programa de negociação da Harvard: aprender a separar as pessoas dos problemas, compreender os pontos de vista. O que eu quis mostrar para essa moça que ela estava criando uma imagem da mãe dela baseada nas emoções que ela estava sentindo. Nós pegamos o que estava incomodando ela, separando da pessoa da mãe. Independentemente da forma como a mãe estava agindo, continuava sendo a mãe dela. E não era porque ela tinha essa visão diferente sobre o cuidado de uma criança, quer dizer que ela estava querendo necessariamente invadir. Estava acontecendo, mas não necessariamente intencional. Cada uma tinha uma perspectiva. Essa moça não precisou deixar o filho sob os cuidados de uma outra pessoa. E eu perguntei, imagina se você tivesse que fazer isso. Será que com o tempo você não começaria a achar isso normal? Será que com o tempo o seu filho ia crescer, vai se tornar pai e você não queria tirar esse atraso que você teve em cima do seu neto também? Então nós criamos as nossas lacunas e quando não temos cuidado nós vamos transferindo. Por isso que em muitos momentos avós são muito protetivos com os netos. Às vezes tentam compensar com os netos aquilo que eles acham que falharam com os filhos e aí por aí vai. E esse trabalho de separar as pessoas dos problemas diz respeito a: existe uma pessoa com seu ponto de vista, as suas emoções e intenções. O que ela está gerando está ocasionando conflitos. Vamos resolver os conflitos e compreender as pessoas. Esse é o cenário principal dessa abordagem. Esse exemplo traz à tona a proposta central da nossa metodologia: ressignificar o conflito e proporcionar elementos para a reconciliação.
como que isso acontece na prática? Com relação a essa mulher, essa mãe, o nosso objetivo não foi proporcionar a conciliação entre ela e a mãe dela, mas ressignificar o olhar dela sobre o conflito. A mãe dela, de fato, não era um problema. Existia diferença de perspectiva, de valores. Então, ressignificar o olhar sobre o fato, sobre o conflito, e ressignificar o nosso olhar sobre a pessoa, voltar a humanizar aquela pessoa, não enxergá-la como um problema, mas como um ser humano, de emoções e valores. E por que dizemos reconciliação? Nosso objetivo, volto a dizer, não é promover a conciliação entre as pessoas. Se cada um compreender aquele contexto e ressignificar o seu olhar, nosso objetivo é que a pessoa se reconcilie consigo mesma. E se ela quiser, ela busca a reconciliação com o outro. É uma escolha dela, uma faculdade inerente dela. Então, nosso objetivo não é ficar forçando conciliações. É que cada um ressignifique o seu olhar e se autorreconcilie e escolha seus atos a partir daí.